Olá, amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos resolver mais um interessante problema de mecânica clássica. Hoje vamos discutir mais um exemplo de oscilador não linear, pessoal. Nas duas últimas aulas nós resolvemos completamente o problema do pêndulo simples, que é um oscilador não linear. Inclusive nós fizemos várias aproximações, conhecemos as várias aproximações para o cálculo do período para grandes amplitudes do pêndulo simples. Hoje nós vamos ver um problema, também um sistema físico oscilatório bastante interessante, que é um oscilador também não linear. A equação diferencial é uma equação que vai ser resolvida por métodos numéricos, né? Mas a gente não vai fazer essa solução numérica aqui, mas sim a gente vai obter a expressão para o período, tá certo? Por meio do cálculo de uma integral elíptica, tá? E no finalzinho do vídeo eu vou discutir rapidamente, né, en passant, sobre as funções elípticas de Jacobi. Esse vídeo é dedicado a você que é aluna de graduação em Física, Engenharia, Matemática e áreas afins, pessoal. Vamos então formular o problema aqui na lousa. Então, o sistema físico, pessoal, é o seguinte. Então, inicialmente vamos colocar o nosso eixo da posição x, né, o nosso eixo coordenado x. Nós temos aqui a origem, tá certo? E nós temos uma massa, né, um objeto de massa m, que está preso, né, a duas molas iguais. Duas molas iguais de mesmo comprimento, é natural, né, e mesma constante elástica K. Tá certo? Muito bem. Então, a ideia é a seguinte, pessoal. Quando esse objeto está aqui na origem, né, nessa posição, as duas molas estão na vertical e elas estão com seu comprimento natural, seu comprimento de repouso, que a gente chama de L0, tá certo? Então, quando a massa está aqui na origem, as molas estão aí com seu comprimento natural, que eu vou chamar de L0, tá certo? E aí, quando eu desloco a massa m de uma certa distância, que eu vou chamar de x, então para um certo deslocamento x da massa, essas molas vão sofrer uma deformação, tá certo? Essa deformação a gente vai calcular nesse momento. Então nós temos aqui o deslocamento x, aqui é o comprimento natural das molas, que é igual, né? E aqui nós temos o comprimento final da mola, quando a massa é deslocada de uma distância x. Bem, a gente vai chamar esse ângulo de θ, o ângulo entre a direção da força elástica e a horizontal, portanto aqui também é θ. E para a gente calcular a deformação que a mola sofre, né, ou melhor, o comprimento final dessa mola, basta aplicarmos o teorema de Pitágoras aqui, L ao quadrado, L0 ao quadrado mais x ao quadrado. E aí, para achar a deformação, né, ΔX dessas molas, é só pegar o comprimento final, L, menos o comprimento inicial, L0. Bem, então, pessoal, quando essa massa, né, ela é deslocada, então, de uma certa quantidade x e solta, ela vai ficar oscilando em torno dessa posição de equilíbrio, que é a origem, que é x igual a 0. O objetivo nosso aqui, primeiramente, é encontrar o período dessas oscilações e, logo em seguida, obter, né, a equação de movimento para a posição x dessa massa, né, a posição x em qualquer instante de tempo t. Esse é o meu objetivo aqui. Esse problema, então, é um oscilador, né? Esse sistema é um oscilador não linear. Por quê? Porque nós vamos ver que quando nós escrevermos a expansão da energia potencial, o termo de segunda ordem, pessoal, ele vai ser nulo,
tá certo? E aí a gente vai ter termos de ordem superior. A gente vai ter uma energia potencial proporcional à quarta potência, né, do X, né, da minha posição X aqui, posição de equilíbrio. Então, nesse caso, né, esse sistema físico ele não tem a energia potencial proporcional, né, uma forma quadrática para a energia potencial, e sim uma dependência quártica com a posição de equilíbrio X. Tá? Inicialmente, eu quero aplicar a segunda lei de Newton, né? Vamos escrever a equação diferencial de movimento dessa partícula de massa m. Então, esta caixinha, né, esse bloco que está ligado às duas molas, então tem uma massa m e está sujeita a duas forças elásticas. Eu vou chamar a força de F. E essas duas forças, elas formam, com o eixo X, um ângulo que eu vou chamar de θ. Bem, notem o seguinte, pessoal. Essas duas forças, então, né, tem uma certa resultante, tá certo? Que estará nesta direção aqui horizontal, já que as componentes na vertical se cancelam. Então, a força resultante é igual a 2 vezes F multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Nós temos, então, duas componentes, né, na horizontal, que é dada pelo produto de F pelo cosseno de θ, 2 vezes, tá certo? Bem, quem é F, pessoal? F é a força elástica, né, que a mola exerce sobre a partícula, o bloco, e essa força elástica é dada pela lei de Hooke em módulo, então é a constante da mola, K, multiplicado pela deformação, né, ΔX, que é simplesmente a diferença entre o comprimento final da mola e o comprimento inicial. O comprimento para um certo deslocamento x, menos o comprimento inicial quando a caixinha, né, o bloco, está aqui na origem. Então é L. L é dado pela raiz quadrada de L0 ao quadrado mais x ao quadrado menos L0, tá certo? Esta é a expressão da força, né, elástica. K vezes ΔX. É a deformação da mola. Muito bem, vamos então escrever a força resultante aqui. Força resultante, então, vai ser igual a 2 vezes F. Notem que eu já posso... eu vou colocar o L0 em evidência, tá, pessoal? Então, vai ficar 2 vezes K vezes L0. Então, o L0 aqui ao quadrado coloquei em evidência, sai da raiz como L0, e aqui fica 1 mais x2 sobre L02. E esse L0 coloco em evidência, e aí aqui dentro vai ficar raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre L0 ao quadrado menos 1, tá ok? Menos 1. E agora multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Ora, o cosseno de θ é simplesmente x dividido pelo L, mas o L é dado pela raiz quadrada L0 ao quadrado mais x ao quadrado. Muito bem. Bom, eu nem precisaria ter feito inicialmente, pessoal, este cálculo aqui, porque vamos fazer o seguinte, vamos deixar... bom, eu poderia também mexer aqui, mas inicialmente vamos fazer o seguinte, vamos deixar o L0 mesmo lá dentro da raiz, só para a gente simplificar a expressão, tá? Me desculpem aqui. Então aqui fica normalmente, né, L0 ao quadrado mais x ao quadrado, aí menos L0. Por quê? Né? Porque daí eu vou dividir esse termo aqui por esse, o x eu deixo, né, fora do parênteses, e aí então essa expressão ainda pode ser simplificada, né, pessoal, para 2 vezes K, que é a constante de mola, multiplicado esse termo dividido por ele mesmo dá 1, menos L0 sobre a raiz quadrada
de L0 ao quadrado mais x ao quadrado, e isso tudo vezes o deslocamento x, tá ok? Muito bem, esta então seria uma expressão, né, simplificada para a força resultante que atua, né, dessas duas molas que atuam sobre esse bloco de massa m, e agora eu uso então a segunda lei de Newton, né, massa vezes aceleração igual a força resultante. Então a massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo duas vezes, isso é igual à força resultante, mas notem que a força resultante, né, que é a soma vetorial dessas duas, ela está na direção negativa do eixo x, tá? Então é menos duas vezes a constante de mola vezes 1 menos L0 sobre raiz. L0 ao quadrado mais x ao quadrado multiplicado por x. Bem, qual é o problema com essa equação diferencial? Essa é uma equação diferencial de segunda ordem, homogênea, só que ela é não linear, pessoal. Não linear por causa desse termo aqui, ó, raiz quadrada, né, de x ao quadrado. Tem um termo aí não linear. E infelizmente não tem solução analítica, essa equação é resolvida por métodos numéricos, tá ok? E aí se você então usa, né, as condições iniciais quais são? A condição inicial qual que é? Para t igual a zero, né, quando eu ligo o meu cronômetro, x é igual a A, porque eu desloco a minha massa de uma certa quantidade, que vai ser a amplitude da oscilação, tá ok? E a velocidade é nula, né, quando eu solto a caixa, o bloco. E aí com essas condições iniciais, você então resolve essa equação diferencial por métodos numéricos. Eu vou deixar esta equação diferencial reservada, depois eu vou voltar nela e fazer uma aproximação, tá? Nós vamos resolver uma aproximação desta equação diferencial para L0 muito menor, muito maior do que x, tá ok, pessoal? Para pequenos deslocamentos aqui, x comparado com L0. Aí a gente vai achar uma solução, também, né, uma solução em termos de uma função elíptica, né, de Jacobi para a posição x. Bem, nesse momento, o que eu vou fazer? Nós vamos aplicar o princípio da conservação da energia mecânica, né, ou melhor, a expressão da energia mecânica, para encontrarmos o período das oscilações, tá ok? Eu vou encontrar o período das oscilações desse sistema físico de duas formas. Primeiro, usando o conceito de energia mecânica e depois resolvendo uma aproximação para esta equação diferencial, tá? Muito bem. Então, nós sabemos que a energia mecânica, né, de um sistema físico é a soma da energia cinética, 1/2 vezes a massa, vezes a velocidade dx dt ao quadrado, mais a energia potencial, que é uma função, no caso aqui da posição, né? É um movimento aqui unidimensional, uma oscilação aqui em uma dimensão, né, em x. E aí nós vamos fazer o seguinte, pessoal, como nós queremos encontrar o período das oscilações, o tempo, né? Então eu vou isolar esse termo aqui, tá? dt. Então inicialmente eu vou isolar o dx dt, tá? Então esse EP eu passo para cá, trocando o sinal, e o m sobre 2 passo dividindo, e aí o meu dx dt ao quadrado, né, é igual então a 2 vezes E menos EP, diferença entre a energia total e a energia potencial, dividida pela massa do sistema, né? A massa do bloco. Muito bem. Aqui eu vou tirar então a raiz quadrada e vou colocar o E, que é a energia mecânica total, em evidência, tá bom? Então isso aqui vai ser escrito da seguinte forma: dx dt igual a mais ou menos raiz quadrada
de 2 vezes E sobre M. Eu vou colocar em 2 raízes quadradas, tá? 2 raízes quadradas. E aqui vai ficar 1 menos EP sobre E, já que eu coloquei o E em evidência, tá ok? E aí eu vou então separar as variáveis aqui, né? Então eu quero o meu dt, tá? Então o meu dt é igual, bem, eu inverto aqui, também tem que inverter ali. O tempo ele não é negativo, então eu adoto a raiz positiva de m sobre 2e. E o dx, né, que ficou embaixo, eu jogo ele para cima, multiplicando. Dx sobre raiz quadrada de 1 menos energia potencial sobre a energia total. E aí eu posso, então, integrar, né, esta equação dos dois lados, integrar em t, tá certo, pessoal? E integrar em x. Bom, em t, eu vou integrar de quanto até quanto? Obviamente de 0, tá certo? Até, eu vou considerar até 1/4 do período, tá ok, pessoal? Porque você sabe, né, o período é o tempo gasto para massa ir e voltar para a mesma posição. Então esse período ele é 4 vezes o tempo para a massa ir desde a sua posição inicial, que é a amplitude, até a origem, tá ok? Então meu tempo ele vai então de 0 até 1/4 do período. Lembrem que o período a gente simboliza por T maiúsculo, né? E o x, então, ele vai, né, de 0 até A, tá ok, pessoal? Lembrem que o período, né, 1/4 do período é o tempo gasto para a partícula, para a massa ir desde a origem até a amplitude, tá certo? A amplitude do movimento. Então, a integral de 0 até A e de 0 até T sobre 4. Muito bem. E isso aqui, então, finalmente vai ficar, né? T sobre 4. A integral de dt é T. De T sobre 0 até T sobre 4 é T sobre 4. E isso é igual a raiz quadrada de m sobre 2e, que multiplica a integral de 0 até a amplitude A, vezes dx sobre raiz quadrada de 1 menos a energia potencial dividida pela energia total do sistema. E agora, para acharmos então, né, calcularmos o período das oscilações, é óbvio que nós precisamos encontrar tanto a energia total quanto a energia potencial, pessoal. Muito bem, e para encontrarmos a energia, né, a gente vai encontrar primeiramente a energia potencial elástica, porque a energia total é o valor da energia potencial elástica para x igual a A, para x igual a amplitude. Porque lembrem que nos pontos de retorno, a energia ela é puramente potencial, nesse caso potencial elástica, né? Já que eu estou lidando com molas. Muito bem, então aqui eu já posso, eu posso apagar isso aqui, porque isso que me gerou a equação diferencial, que está guardadinha ali. Essa equação diferencial eu vou então guardá-la, né, bem, depois eu volto nela. E esse desenho aqui também eu já posso apagar. Então, muito bem. Quem é a energia potencial do meu sistema? Ora, a energia potencial de uma mola, né, de um sistema de um oscilador massa-mola, é a energia potencial elástica, que você aprende desde o seu ensino médio, que é metade da constante de mola vezes a deformação ao quadrado. Mas eu tenho 2 molas, então eu preciso multiplicar por 2. E a deformação, né, ΔX, então é aquilo que nós já vimos. L menos L0. O L é dado pela raiz quadrada de L0 quadrado mais x quadrado menos L0 ao quadrado, pessoal. Aqui eu vou colocar agora sim, aqui eu vou colocar o L0 em evidência, tá bom? Então L0 ao quadrado coloco em evidência, sai da raiz como L0, esse L0 aqui com esse L0 aqui coloco em evidência, e ele sai do parênteses como L0 ao quadrado, tá ok? E aí a minha expressão para energia potencial é como função de x, né? É igual a K
vezes L0 ao quadrado, multiplicado pela raiz de 1 mais x2 sobre L0, 2, menos 1 ao quadrado. E agora, pessoal, eu vou expandir, né? Nós devemos expandir numa série de Taylor esta função da energia potencial, tá certo? Porque nós vamos fazer uma aproximação apenas para pequenas amplitudes, para pequeno x comparado com L0. Então vamos relembrar, né? Dado uma função f de u, expandi-la em torno de u igual a 0, e já vamos chamar de u esse termo aqui, porque a minha função de u, olha só, a menos dessa constante aqui, pessoal, a forma, né, da minha energia potencial é uma função de u, que é raiz de 1 mais u menos 1. Eu vou chamar de u esse termo x ao quadrado sobre L0 ao quadrado. Então, o meu u é x2 dividido por L02, e aí a função que eu tenho, né, é do tipo raiz de 1 mais u menos 1 ao quadrado. É esta função que eu vou expandir numa série de Taylor. Então é um problema, né, trivial em matemática. A fórmula de Taylor é f de u igual f de 0, porque eu vou expandir em torno de x igual a 0, e se x é igual a 0, u também é igual a 0. Então f de 0 mais derivada da função f com respeito a u em u igual a 0 vezes u, mais 1 sobre 2 fatorial. Derivada segunda de f com respeito a u em u igual a 0 vezes u ao quadrado, mais etc. E eu vou parar aqui no termo de segunda ordem, em u, tá ok? Muito bem. Nós precisamos então calcular quem é f de 0. F de 0 é muito simples calcular, basta substituir aqui u por 0, então aqui fica a raiz de 1, que é 1, menos 1, 0, 0 ao quadrado é 0. Vamos ter que calcular também a derivada, né, de f de u, e depois substituir u por 0, tá? Então f' de u é a derivada desta função, então o 2 desce, multiplicando, 2 vezes raiz de 1 mais u, menos 1, que multiplica a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é simplesmente a derivada dessa raiz quadrada, e a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz do termo que está dentro, 1 mais u. Tá certo? E a derivada do que está dentro da raiz, né, a derivada de u com respeito a ele mesmo é 1. Então, já está certo aqui. E aí, eu preciso então calcular o valor da derivada primeira da função de u, né, para u igual a 0. Então, agora eu vou substituir o u por 0, tá ok? Então, aqui vai ficar, pessoal, aqui fica 1, né, 1 menos 1, 0. Então, isso aqui zerou tudo. Então, a derivada primeira também é igual a 0. Olha só, em u, né? Então, esse termo aqui, em u, ele é 0. Mas lembrem que u depende de x ao quadrado. Então, o termo em x ao quadrado, né, a posição de equilíbrio ao quadrado, é 0, tá? É isso que dá o caráter, né, não linear para esse sistema físico. A energia potencial não é proporcional, não é quadrática, né, em relação à posição de equilíbrio, tá ok? Muito bem, então essa parte aqui eu também já posso apagar. Essa expressão também eu já posso apagar, menos esta última, né, que é a fórmula do período. Muito bem. Nós precisamos agora calcular a derivada segunda da função, né, derivada segunda da função de u, e depois substituir u por 0. U por 0. Muito bem, eu vou reescrever, pessoal, essa aqui é a derivada primeira, né? Então, se eu derivar mais uma vez essa função, aí eu tenho a derivada segunda. Então, essa derivada aqui é a derivada com respeito a u desse termo, olha, dessa função. O 2 cancela, e aí eu divido todo mundo por raiz de 1 mais u. Então, aqui vai ficar 1 menos 1 sobre
raiz de 1 mais u. Tá certo? E agora derivando isso aqui, então isso aqui derivado de 1 é 0, vai ficar menos, né? Esse termo aqui, pessoal, posso escrever ele como 1 mais u elevado a menos meio, né? E aí o menos meio desce, e aí eu fico então com 1 mais u elevado a menos 3 meios, tá bom? Derivando esse termo. E aí eu substituo u por 0, a derivada segunda da função de u em u igual a 0, vai ser igual a meio, tá certo? Esse termo aqui vai dar 1, né? 1 menos com menos, meio, fica mais meio. Muito bem. E eu vou parar aqui no termo em u, né? De segunda ordem em u, tá ok? E eu já vou então escrever a minha função energia potencial, tá bom, pessoal? Portanto, a minha energia potencial desse sistema, né, oscilatório, é igual a K, constante de mola, vezes quadrado do comprimento inicial, né, dessas molas, vezes essa função que eu já expandi, tá certo? E a expansão dessa função é isso aqui, que sobrou só o termo em segunda ordem em U, tá? Então vai ficar 1 sobre 2 fatorial, que é 2, vezes a derivada segunda da função com respeito a U em U igual a 0, que nós calculamos como meio, vezes U ao quadrado. Mas quem que é U? Voltando para a variável original, é x ao quadrado sobre L0 ao quadrado. E isso aqui vai dar, então, né, aproximadamente, porque eu estou aproximando a função por uma série de potências, né, teoricamente infinita, mas que eu vou até o termo de segunda ordem só, né, pessoal, porque eu estou considerando pequenos deslocamentos da posição de equilíbrio, pequeno x, comparado com L0. E isso aqui, então, fica K vezes x... Perdão, aqui faltou ao quadrado, né? Porque é u ao quadrado, pessoal, perdão. U ao quadrado. Então aqui ficou K vezes x à quarta sobre 4 vezes L0 à quarta, né? L0 ao quadrado em cima, então vai ficar um L0 ao quadrado embaixo. Está aí a forma da minha energia potencial, né, elástica para esse sistema aqui, aproximada. E se eu conheço a minha energia, a minha função energia potencial, então eu também conheço a minha energia E total do sistema. Por quê? Porque a energia total, vamos lembrar aqui da nossa física básica. Então, se eu tenho o gráfico de energia potencial em função, né, da posição x, então a energia potencial pode ter quaisquer valores, mas a energia total não pode ser infinita, né? Ela tem um valor fixo, tá? E essa energia total, ela define então os pontos de retorno, tá? O meu sistema vai oscilar aqui nesse intervalo apenas, não é qualquer energia, tá? Ele só tem um intervalo, né, de energia nos pontos de retorno que é entre menos A e mais A, tá certo? Então a intersecção dessas duas curvas define os pontos de retorno, que nada mais são do que a amplitude da oscilação desse sistema. E a energia E é o valor da energia potencial para x igual a A. Isso significa que a energia total do meu sistema é igual a K vezes a amplitude elevado a 4 sobre 4 vezes L0 ao quadrado. E agora, tendo então as duas expressões, eu consigo escrever a expressão para o período, tá certo, pessoal, das oscilações para esse sistema. Então, o período T é igual a 4 vezes, já passei esse 4 multiplicando, raiz quadrada m sobre 2 vezes 1 sobre e. 1 sobre e, então é só inverter isso, né? E isso aqui vai ficar m vezes 4 L0 ao quadrado sobre K vezes A elevado a 4, que multiplica a integral de 0 até A
vezes dx dividido pela raiz de 1 menos, hora que então que eu dividir, quando eu dividir EP por EE, né, a energia potencial pela energia total, o K vai cortar, o 4 vai cancelar, L0 vai embora ao quadrado, vai sobrar x à quarta dividido por A quarta. Então é a posição x à quarta dividido pela amplitude elevado à quarta potência. Está aí, né, a princípio, a fórmula, a expressão que dá o período t, pessoal. E esta integral é uma integral que não tem solução analítica, tá certo? Não tem nenhuma primitiva, né? E aí temos que resolvê-la por métodos numéricos, tá? Num primeiro momento. Nós vamos fazer uma substituição, tá certo? De variáveis, a gente vai escrevê-la numa forma mais apresentável, né? Mas o importante é que vocês saibam que ela não tem solução analítica, tá ok? Muito bem, vamos então continuar, né, a desenvolver essa expressão, trabalhar um pouco mais essa expressão aqui. Aqui eu já posso apagar, então isso aqui nós não precisamos mais. Vamos continuar. Então, o meu período t é igual a 4. Eu esqueci um 2 aqui embaixo, perdão. Aqui é 2 vezes, né? Então tem um 2 aqui, pessoal. Né? I'm sorry. Eu esqueci um 2 ali. Então tem esse 2 aqui. Aí eu divido 4 por 2, fica 2. Então eu fico com uma raiz de 2, né? Então é 4 vezes. Vou deixar na raiz quadrada de 2, né? Esse L0 eu também posso extrair da raiz como L0, e a amplitude à quarta eu também tiro da raiz como amplitude ao quadrado. E dentro da raiz eu fico com raiz de m sobre k. Né? Interessante, porque 2π raiz de m sobre k é o período do oscilador massa-mola, tá ok? Então, menos o fator 2π aqui, isso aqui seria, né, o período das oscilações do oscilador massa-mola. E isso vezes a integral, tá? De 0 até a dx dividido pela raiz quadrada de 1 menos x à quarta dividido por a à quarta. Muito bem. Eu vou então fazer uma substituição de variáveis aqui. Eu vou fazer uma substituição nessa integral, diferente da próxima substituição. Aqui eu posso fazer várias substituições, pessoal, tá? Depois, quando eu obter o período novamente por meio da equação diferencial, vocês vão observar que eu vou fazer uma substituição diferente. Só para a gente trabalhar um pouco, né, a matemática do problema, tá certo? Também, né? E aqui a substituição que eu vou fazer para essa integral é a seguinte: eu vou fazer x igual a A, onde A é a amplitude, né? Vezes o seno elevado à potência meio de um ângulo θ, tá certo? Então eu vou precisar calcular o meu dx. O meu dx então vai ser A vezes derivada de seno a meio de θ, é meio vezes seno elevado a menos meio de θ, vezes a derivada do seno, que é cosseno de θ dθ. Então, a diferencial de x é esse termo vezes a diferencial de θ. Bem, portanto, o meu período, a expressão para o período vai ficar assim. 4 vezes raiz de 2, L0 sobre A ao quadrado, raiz de m sobre k, vezes a integral. E agora eu faço substituição, né, a mudança dos limites. Quando x é igual a 0, tá ok? O meu seno, né, a meio de θ, vai ser igual a 0, tá? Então, isso acontece para qual ângulo θ, né? O seno de algum ângulo, né,
é igual a zero. Então, isso acontece para o ângulo igual a zero, né? Seno de zero é igual a zero, tá? E para x igual a a, pessoal, né? Aí o seno de a meio de θ vai ficar a dividido por a, que vai ser 1. Então, seno a meio de θ é 1. Isso significa que o seno de θ é igual a 1. Qual é o ângulo cujo seno é igual a 1? 90 graus. Que em radianos, né? Temos que deixar os ângulos em radianos, π sobre 2. Então, a integral vai de 0 até π sobre 2, ok? E o dx, né? Então, eu tenho agora a expressão de dx, que é tudo isso aqui. Então, eu vou colocar aqui, meio apertadinho, a vezes meio, vezes seno a menos meio de θ. Eu vou ter que apagar esse meu gráfico. Vezes cosseno de θ dθ. E embaixo eu fico com raiz quadrada 1 menos x à quarta sobre a quarta, pessoal. Então, notem, né, que se eu substituir o x por isso, o a quarta vai cancelar com a quarta e eu fico com seno a meio de θ elevado a 4, que é seno ao quadrado de θ. Então, vocês agora estão vendo, né, por que eu usei seno a meio de θ. Justamente porque aqui é a quarta potência. Quando o meio eleva a quarta, fica ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado de θ. E a raiz do cosseno ao quadrado é o cosseno, que simplesmente vai cancelar esse cosseno aqui de cima. E a minha integral vai ser bastante simplificada, pessoal. Então, vai ficar assim. O período t é igual. Esse meio aqui, multiplicado pelo 4, vai ficar 2. Então, 2 raiz de 2. L0 sobre a. Né? Notem que esse a ao quadrado simplifica com a, fica aí embaixo. Raiz quadrada de m sobre k, multiplicado pela integral de 0 a π sobre 2, em dθ, aliás, perdão, seno elevado a meio, menos meio de θ, vezes dθ. E agora eu preciso resolver esta integral, tá? Que também não é uma integral trivial, tá? É uma integral que nós precisamos conhecer bastante matemática para resolver essa integral, pessoal. Tá ok? Muito bem. Esta integral aqui, ela é resolvida conhecendo a função beta, tá certo? A função beta é uma função, né, lá aparente da função gama, que você deve aprender no seu curso de cálculo 2, né? Cálculo diferencial integral 2. Vamos lembrar rapidamente a definição da função beta, né? É de dois parâmetros, m e n. Ela é definida como sendo a integral de 0 a 1, x elevado a m menos 1, vezes 1 menos x elevado a n menos 1, vezes dx. Bem, é claro que esta integral aqui não está bem, né, nesta forma. E o que nós precisaremos fazer, pessoal? Eu vou fazer uma mudança de variável, tá? Eu vou chamar o x, eu vou chamar aqui o x na definição da função beta, seno ao quadrado de t, tá ok? Isso significa que o meu dx é 2 seno t cosseno t dt. Então, esta função beta, tá? Eu vou tentar fazer aqui no cantinho, vamos ver se cabe. Beta de m e n, fica então a integral, tá? Para x igual a 0, o seno então de t, o t vai de 0 até, para x igual a 1, o ângulo, né, cujo seno é igual a 1 é π sobre 2. X então é seno ao quadrado de t, né, elevado a 2m menos 2, tá? Vezes 1 menos seno ao quadrado
de t elevado a n menos 1, tá, pessoal? N menos 1 vezes o dx, tá? Que é 2 vezes seno de t vezes cosseno de t dt. Então ficou apertadinho ali. Vamos reescrever aqui essa integral. A função beta de mn, então, integral de 0 a π sobre 2, que multiplica seno de elevado a 2m menos 2 vezes seno, né, elevado a 1 de t, vai ficar seno elevado a 2m menos 1, tá? Já que eu somo os expoentes. 2m menos 2 mais 1, 2m menos 1 é de t. O menos seno ao quadrado, meus queridos, é cosseno ao quadrado de t, só que está elevado a 2n menos 1, n menos 1, então fica 2n menos 2, que quando eu multiplicar por esse cosseno vai ficar novamente 2n menos 1 de t. Tem um 2 aqui fora, tá certo? Que vem desse 2, vezes dt. Então a função beta, em função aí do seno e do cosseno, ela também pode ser escrita nessa forma, pessoal. E se vocês compararem a minha integral com esta forma, você observa que essa integral ela está na forma da função beta. A única diferença é que aqui eu não tenho o cosseno de t, tá certo? Ou o cosseno de θ. Significa que o n aqui, ele é igual a meio. 2 vezes meio dá 1, 1 menos 1, 0. O cosseno elevado a 0 de t é 1, que não aparece. Então esta função, essa integral, é a função beta para n igual a meio, isso aqui é para n igual a meio, e m igual a 1/4, porque 2 vezes 1/4 vai dar meio, né? E meio menos 1 dá menos meio. O m é igual a 1/4. Então esta minha integral, pessoal, a integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a menos meio de θ dθ, nada mais, nada menos é do que a função beta calculada em m igual a 1/4 e n igual a 1/2. Né? Tudo bem, professor, mas como que eu vou saber o valor dessa função, né? Como que eu calculo a função beta? Então, essa função beta, ela pode ser calculada em termos da função gama. Então, a beta de mn, aí nós vamos usar uma outra fórmula que também estudamos no cálculo, é a gama no ponto m vezes a função gama no ponto n, dividido pela função gama de m mais n, pessoal. Então, isto aqui é a gama de 1/4 vezes a gama de 1/2 dividido pela gama de meio mais 1/4 mais 1/2, que vai dar 3/4, gama de 3/4. Muito bem, e aí, como que eu calculo a função gama, né? A função gama, ela tá tabelada, tá ok, pessoal? Ela tem os valores tabelados. A gama de meio, inclusive, né, é bem tranquilo de achar, porque a gama de meio é a raiz quadrada de π, tá ok? E aí eu vou dar os valores para vocês aqui. A gama de meio, tá? A gama de meio dá para calcular, tá? Tem solução analítica, que é aproximadamente 1,7724. Vou considerar 4 algarismos só, depois da vírgula. E a gama, pessoal, de 1/4, essa é só por métodos numéricos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo contando um pouco mais de detalhes sobre a função gama, né? A gama de 1/4, a média aritmética geométrica, as integrais elípticas, né? E o que isso tudo tem a ver com a lemniscata, né? É uma história bastante bonita que está por trás disso, na história da matemática. E essa gama de 1/4 não tem solução analítica, tá? E o valor dela é 3,6256. E aí, sabendo a gama de 1/4, você sabe a gama de 3/4, né? Bom, a gama de 3/4
eu vou dar o valor aqui também para vocês. Gama de 3/4 é 1,2254, aproximadamente, né? Isso aqui tudo aproximadamente. E aí, então, fazendo esse cálculo, né, essa conta, você descobre, então, o valor aproximado dessa integral, pessoal. Tá ok? E esse valor aproximado dessa integral vai ser aproximadamente 2,622. Eu não coloquei aqui 3 casas só, depois da vírgula. E aí, multiplicando por 2 raiz de 2, tá ok? Eu vou, então, encontrar o meu período, né? É igual 7,41. Bom, eu vou anotar esse período aqui em cima, né? Porque é uma fórmula que eu não gostaria de apagar depois. Então já vamos anotar isso aqui, a fórmula do período. Então a hora que eu multiplico 2,622 por 2 raiz de 2, isso dá aproximadamente, né, 7,4163 vezes L0 sobre A vezes a raiz de M sobre K. Massa sobre a constante elástica do meu sistema físico, do meu oscilador. Então está ali, pessoal, a fórmula que dá o período para pequenas oscilações, né, em torno da posição de equilíbrio para esse sistema físico. Vocês veem que mesmo para pequenas oscilações, nós não temos aí uma solução fechada, né, analítica para o período. Tá? Nós expandimos a energia potencial até a segunda ordem em U, né? E como U era dependente x ao quadrado, você viu que a energia potencial ficou proporcional à quarta potência, né, de x, tá? E aí, né, a gente considerou então pequenos valores de x e olha que caímos numa integral que tem relação com a função beta, que tem relação com a função gama e também que tem relação com a integral elíptica, né? A integral elíptica de primeira espécie completa, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O objetivo agora, pessoal, então é voltar na equação diferencial de movimento e fazer a aproximação, né? Novamente a aproximação para pequenos deslocamentos x da posição de equilíbrio, comparado com L0, tá? E aí quando x é menor do que L0, a gente vai então fazer uma simplificação aqui nesse parênteses e aí poderemos resolver mais facilmente, entre aspas, né, essa equação diferencial, tá? Que também não é trivial. Muito bem, eu vou então apagar aqui, tá? Essa parafernália toda, né? Aqui também eu já posso apagar. Vamos lá. Depois eu apago esse restante. Vamos então escrever a minha equação diferencial aqui. M vezes d2x dt2 mais... Bom, eu já posso dividir tudo por m, né? Então, d2x dt2 mais 2k sobre m, que multiplica 1 menos... E aí, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o L0 ao quadrado em evidência, tá? Vai sair da raiz como L0, que vai cancelar esse L0 de cima, e aqui vai ficar 1 menos 1 sobre raiz de 1 mais x2 sobre L2, que eu vou passar para cima, e aí eu vou trocar o sinal do expoente, então vai ficar 1 menos 1 mais x ao quadrado sobre L0 ao quadrado, elevado a menos meio, tá certo? Vezes x. E isso é igual a zero, tá bom? Uma equação diferencial, né? De segunda ordem, não homogênea, não linear, tá ok? E aqui então eu vou fazer a minha aproximação para x pequeno, para x muito menor, né? Ou menor do que L0. E aqui então eu faço, como que eu faço essa aproximação na prática? Ora, eu utilizo a fórmula binomial
de Newton. A expansão de 1 mais x elevado a n. Isso aqui para pequeno x é 1 mais n vezes x. Tá bom? Tem os termos de ordem superior que eu vou desprezar, já que o x eu estou supondo que é pequeno. Muito bem, então isso aqui, pessoal, vai ficar, né, 1 menos esse termo aqui, então fica 1 mais menos meio, né, vezes esse termo, tá ok? Então vamos escrever isso aqui assim, d2x dt2 mais 2k sobre m vezes 1 menos, e aí tem esse termo entre parênteses que vai ficar então 1, né? Que é esse termo, tá? Mais, né? Porque o menos meio, com esse menos aqui de fora vai ficar mais meio vezes x2 sobre L0 ao quadrado. Vezes x igual a 0. 1 vai cancelar e esse 2 aqui vai cancelar com esse 2. Isso vai ficar k sobre m, x ao cubo sobre L0 ao quadrado. Então a minha equação diferencial vai ser d2x dt2 mais k sobre m vezes L0 ao quadrado vezes x ao cubo e igual a 0. Tá bom, pessoal? Então, o x ao quadrado vezes x ficou x ao cubo, tá certo? Muito bem. Aí, então, está, né, a minha equação diferencial de movimento. É isso aí mesmo, tá ok? Bom, e aí, né, nós já tivemos aí muitas aulas em que nós resolvemos equações diferenciais, né, de movimento para vários sistemas físicos, tá ok? E com essa equação diferencial não vai ser diferente. Nós vamos fazer aqui eu vou fazer uma mudança nessa derivada segunda da posição com respeito ao tempo duas vezes. Essa mudança nós fizemos na primeira aula, tá? No primeiro vídeo que eu fiz, eu explico essa mudança, né? A derivada segunda da posição com respeito ao tempo duas vezes, nada mais é do que a derivada da velocidade com respeito ao tempo, né? Que é a aceleração. E isso aqui, pela regra da cadeia, é a derivada da velocidade com respeito à posição vezes a derivada da posição com respeito ao tempo. E dx dt nada mais é do que v. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou trocar a derivada segunda de x com relação ao tempo por v dv dt, porque num primeiro momento eu quero achar a velocidade como função da posição, ok? E aí por isso que eu faço aquele truque, né? Aquele procedimento, na verdade, não é truque. Então é v vezes dv dx, isso é igual, né? Eu já posso passar esse termo para cá, menos k sobre ml0 ao quadrado vezes x ao cubo, tá ok? Bem, essa equação diferencial, pessoal, ela tem as condições iniciais, né? E quais são elas? Para t igual a 0, tá bom? O meu x é igual a, né? Que é a amplitude, então o bloco vai ser solto a partir da amplitude, né? Que é o deslocamento máximo da posição de equilíbrio, e a velocidade é igual a 0, tá bom? A velocidade inicial, né? Vamos separar aqui as variáveis. Então eu fico com v, eu vou fazer aqui na frente, então v vezes dv, e isso é igual a menos k sobre ml0 ao quadrado vezes x ao cubo vezes dx. E agora, meus queridos, eu integro isso, né? Integro em v,
Integro também em x, esse termo aqui é constante, pode ficar fora da integral. A integral em v, então, vai de 0 até v, tá certo? E o meu x vai de a, que é a amplitude, até uma posição x qualquer, tá bom? Muito bem. Então, vamos integrar isso. Integral de v vezes dv é v ao quadrado sobre 2, de 0 até v, vai ficar v ao quadrado sobre 2. E isso é igual a menos k sobre ml0 ao quadrado, vezes a integral de x ao cubo dx é x à quarta sobre 4, de a até x, então vai ficar x à quarta sobre 4 menos a quarta sobre 4. Muito bem, o 4 eu posso colocar em evidência. Também posso, com esse menos aqui, trocar a ordem dos termos dentro do parênteses. E esse 2, né, ele passa multiplicando. 2 vai cancelar com 4, vai ficar um 2 embaixo, tá ok? E eu posso já extrair a raiz quadrada também, tá? E já mudar a ordem, tirando aquele menos. Então, v vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de k sobre 2ml0 ao quadrado, tá ok? Eu vou colocar numa outra raiz quadrada, o outro termo, raiz quadrada de a à quarta menos x à quarta. Eu troquei a ordem por causa desse menos aqui, tá ok, pessoal? E aí, qual o sinal para a velocidade adotar? É a raiz positiva ou é a raiz negativa? Nós vamos obter a resposta analisando a física do problema, tá certo? Notem aqui que o meu eixo x está orientado para a direita e o movimento do meu bloco, né, é em x positivo, a velocidade do meu bloco é negativa, ele vai adquirir velocidade no sentido negativo do eixo x. Então, a velocidade aqui, de fato, ela tem sinal negativo. Então, menos raiz de k sobre 2ml0 ao quadrado, que multiplica a raiz de a quarta menos x à quarta. Então, meus queridos, com esta expressão, você consegue determinar a velocidade do bloco, da massa m, em função da posição x, ok? Mas nós não queremos isso, nós queremos encontrar a equação da posição com respeito ao tempo, tá certo? Então, para isso, nós precisamos expressar a velocidade, né, como a derivada da posição com respeito ao tempo. Então, a velocidade é dx dt, e isto aqui é igual a menos raiz de k sobre 2ml0 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de a quarta menos x elevado à quarta potência. Novamente, nós separamos as variáveis. Eu quero o meu dt, então eu inverto aqui. Também tem que inverter todo esse termo dk. E eu já passo dx, né, que vai ficar embaixo multiplicando em cima. E aí, então, dt vai ser igual a menos raiz quadrada de 2ml0 ao quadrado sobre k, vezes dx sobre raiz de a à quarta menos x elevado à quarta potência. Muito bem. E agora, então, eu integro, tá certo, pessoal? Eu vou integrar isso, né? Nós integramos isso em t, né? E em x, tá bom? Então, a minha integral, tá certo? A minha integral em t, né? Ela vai de 0 até t sobre 4. Novamente, aqui eu vou considerar até 1/4 do período. E o meu x, né?
ele vai de A, né? Nota que eu estou nessa integral, de A até x igual a quanto? X igual a 0, tá certo? Então aqui vai de A até x igual a 0, tá bom? Muito bem. Então aqui vai ficar t sobre 4, né? E novamente, pessoal, esta integral aqui, né, é uma integral que não tem solução analítica, né? Vocês lembram que eu acabei de resolver essa integral, tá? Mas fazendo uma substituição lá, o seno elevado a meio de θ, né? E aqui a gente vai fazer uma outra substituição, tá? Uma substituição um pouco diferente. Muito bem, eu vou apagar aqui então essa parte. Isso aqui eu vou apagar tudo. Aqui também eu posso... Bom, eu vou apagar só até aqui. Muito bem, eu vou então reescrever isso aqui como sendo t sobre 4 igual a menos raiz 2ml0 ao quadrado sobre k vezes a integral de a até 0 dx sobre raiz quadrada. Eu vou colocar, pessoal, o a ao quarta em evidência, que sai da raiz como a ao quadrado, né? Então eu fico com 1 sobre a ao quadrado aqui, e aqui fica 1 menos x à quarta sobre a à quarta. Muito bem. Isso aqui, né, eu posso tirar esse L0 da raiz, tá certo? Esse 4 eu jogo multiplicando, né? Enfim, vamos lá. Essa integral aqui, novamente, né? Nós poderíamos resolvê-la por aquela substituição, mas eu vou fazer uma outra substituição aqui, tá? Para ficar uma cara mais da integral elíptica que nós conhecemos. Então, eu vou fazer a seguinte substituição aqui. X igual a A vezes cosseno de φ. Tá ok, pessoal? Então, x igual a cosseno de φ. Então, x à quarta fica a quarta cosseno à quarta de φ. O a quarta cancela esse a à quarta. E aqui vai ficar 1 menos cosseno à quarta. Vamos reescrever isso aqui, então. Então, o período t é igual a menos. E esse menos... Bom, vamos deixar esse menos por enquanto. E esse dx, pessoal, né? Note também que eu tenho que calcular aqui o dx. A derivada de x vai ser, então, menos a seno de φ vezes dφ, né? Aí o menos vai cancelar esse menos, tá? Então eu vou colocar assim, 4 vezes raiz de 2, tá bom? L0 sobre a ao quadrado, raiz de m sobre k, integral de a até 0, menos a seno φ vezes dφ, dividido pela raiz de 1 menos, essa razão fica cosseno à quarta de φ. Tá? E aqui eu vou lhes ensinar um outro método, né, para resolver essa integral, entre aspas, né, pessoal? A gente vai expressá-la eu vou fazer uma outra mudança de variável, tá? Muito bem. Então, o meu período t, ele vai ficar, então, esse menos com esse menos fica mais, 4 raiz de 2, L0 sobre a ao quadrado, raiz de m sobre k, que multiplica a integral. Perdão, aqui eu deveria já ter mudado, né, os limites da minha integração, porque agora é em φ. Então, para x igual a A, o cosseno de φ é igual a 1, né? Quando que o cosseno é igual a 1? Quando o ângulo é igual a 0, né? O ângulo está no primeiro quadrante, então cosseno de 0 igual a 1. E quando x é igual a 0, o cosseno de φ vai dar 0, o ângulo para o qual o cosseno é 0 é 90 graus. Então a integral vai de 0 até 90 em φ. Tá ok? Então a integral de 0 até π sobre 2 vezes... Aqui, pessoal, desculpem, né? Aqui, ó,
ficou um A, que cancela esse A, um A aqui, então aqui ficou só A, tá ok? E aqui em cima fica seno φ de φ dividido. Bem, 1 menos cosseno à quarta de φ, né? Aqui eu uso um produto notável, né? Aqui eu tenho a diferença, né, de dois quadrados, 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Isso aqui eu posso escrever como sendo, eu vou até separar nas raízes, 1 menos cosseno ao quadrado de φ vezes 1 mais cosseno ao quadrado de φ. Aqui eu separei, tá, pessoal, em duas raízes, né? E 1 menos cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado, que a raiz de seno ao quadrado é seno, que vai cancelar esse seno aqui de cima, né? E vai sobrar, então, 1 mais cosseno ao quadrado de φ, tá certo? E o que é 1 mais cosseno ao quadrado de φ? Vamos pedir auxílio à trigonometria, né? Vamos resolver isso usando trigonometria. 1 mais cosseno ao quadrado, o que é isso? Isso aqui é 1 mais. O que é cosseno ao quadrado? É 1 menos seno ao quadrado. Então isso aqui é 2 menos seno ao quadrado de φ, tá bom, pessoal? E eu posso colocar esse 2 em evidência. Isso aqui fica 1 menos meio seno ao quadrado de φ, tá bom? Já vocês vão entender por que eu vou fazer isso, tá? Eu vou apagar aqui também. A minha integral está ali, né? Aqui eu também já posso apagar. E aí, eu vou escrever então a expressão, né, do meu período t como sendo 4 vezes, né? Notem então que esse termo aqui está dentro da raiz, tá bom? Raiz de 2, né, vezes a raiz desse termo. Essa raiz de 2 aqui embaixo vai cancelar essa raiz de 2 aqui em cima. Então vai ficar apenas 4 vezes L0 sobre A vezes raiz de M sobre K vezes a integral de 0 a π sobre 2 dφ dividido pela raiz aí desse termo, né? Que é então 1 menos meio, pessoal. Eu vou escrever, né, meio como sendo raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, tá bom? Ou 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, tanto faz, né? Vezes seno ao quadrado de φ. Ora, meus queridos, e o que é isto? Essa integral é a integral elíptica de primeiro tipo, né? Completa, né? Isto aqui, essa integral já apareceu na aula que nós tivemos sobre o pêndulo simples, e lá eu falei então que essa aqui é a integral, é uma integral elíptica, né? Elíptica de primeiro tipo, né? De primeiro tipo, first kind, né? Primeiro tipo. E essa integral, ela é resolvida por métodos numéricos, né? No vídeo sobre o pêndulo simples, você vê lá que eu resolvo essa integral usando dois métodos, né? Eu resolvi primeiro na lousa, usando a regra de Simpson composta, e depois usando dois algoritmos, né, em linguagem C, onde eu implemento lá um código em linguagem C para resolver essa integral de dois códigos diferentes, tá ok? E aí, meus queridos, essa integral, né, vocês devem lembrar o valor dela, que nós fizemos, né, lá no cálculo, lá no vídeo do pêndulo. Essa integral ela tem um valor, né, isso aqui é o K, tá bom? Vamos só lembrar aqui a forma dela tradicional, né, que a gente viu, 1 menos K ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ, de 0 a π sobre 2. Então isso aqui é uma integral elíptica de primeiro tipo, a gente representa na literatura como f de φ, que é π sobre 2, e K, né, que é igual a meio, né, que é igual a meio.
Perdão, meio não. Raiz de 2 sobre 2, né? Que é 0,707, né? 1 sobre raiz de 2. Tá bom, pessoal? E aí, o valor dessa integral é 1,8541, aproximadamente. 1,8541. Foi esse valor que eu obtive para vocês lá também no cálculo numérico, né? E aí, a hora que você multiplica isso aqui por 4, tá bom? 4 vezes 1,8541, vocês vão obter, né, aproximadamente esse número aqui, ó, 7,4163, tá bom? Ou 64, né? Dependendo do número de algarismos significativos. 7,4164 vezes L0 sobre A, raiz de M sobre K, tá bom? Então, obtivemos novamente a fórmula do período, tá? Só que agora via equação diferencial de movimento, tá? No primeiro momento, nós obtivemos isso pela energia mecânica, pela definição de energia mecânica. E agora, partindo da equação diferencial com a aproximação devida, nós obtivemos a expressão para o período do movimento, né? O período dessas oscilações, desse sistema físico aqui em particular, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos voltar, né? Nesta equação aqui, né? Nesta fórmula, tá? Em particular, na anterior, né? Que eu já apaguei, na verdade. Então, a fórmula anterior a essa que eu tinha escrito era a seguinte. Vamos lá, eu vou precisar apagar algumas coisas aqui agora. Eu vou apagar essa parte aqui. Vamos lá. A forma, pessoal, então era em tempo, né? Era o seguinte, era integral em dt, né? Eu vou fazer de 0 a t, um tempo arbitrário, que era t, igual a menos, então, raiz de 2 ml0 ao quadrado, né, sobre k, integral de a até x, tá? Porque aqui era x, né? Aí quando eu usei 1/4 do período, é claro, daí vai de a até 0, né? Porque num 1/4 período, meu bloco vai da amplitude até a origem, tá bom? Mas para um tempo qualquer arbitrário, é de a até x. Dx sobre raiz, tá? Não tem esse a ao quadrado, é porque a gente deixou, né, na forma anterior. A quarta menos x à quarta, pessoal. Muito bem. Bem, então, partindo dessa fórmula, a gente calculou o período. Muito bem, até aqui tudo bem. Mas o meu objetivo não é ter o tempo como função de x, né? Aqui, essa equação está como tempo em função de integral de x, né? Aqui nós temos que inverter o problema. Então, nós vamos fazer, pessoal, uma mudança de variável, né? Uma outra mudança de variável nessa integral, que é a seguinte, a gente vai chamar de z a vezes raiz de 1 menos... não, contrário, x igual... Claro, eu vou chamar de x, o termo a vezes raiz de 1 menos z ao quadrado, tá bom? Isso significa que o meu dx, portanto, né, o meu dx vai ser igual a a vezes 1 sobre 2 raiz de 1 menos z ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro. Derivada de 1 menos z ao quadrado é menos 2z dz. Tá? E o 2 cancela, né? Aí vai ficar menos z dz a sobre raiz de 1 menos z quadrado. Muito bem. Eu vou então apagar aqui agora, né? Já que eu não preciso mais desse termo. Isso aqui está aqui, né? Tá certo? Então aqui eu já vou apagar também. Muito bem, então minha variável tempo vai ser igual a menos raiz
de 2ml0 ao quadrado sobre K vezes a integral. Vamos lá, os limites mudam porque eu mudei a variável para x igual a A. Então, raiz de 1 menos z ao quadrado é igual a 1, né? Porque se A passa dividindo, A por A é 1. Então, 1 menos z ao quadrado é igual a 1. Então, quer dizer que z ao quadrado é igual a 0, z é igual a 0. Então, o z vai de 0 até quando x é igual a x, o z vai ser igual a z. Tá bom? Então, a integral em z vai de 0 até z, claramente. dx, quem que é dx, pessoal? dx, então, ficou menos a vezes z vezes dz sobre, ficou raiz quadrada de 1 menos z2, que multiplica ainda a raiz quadrada de a quarta menos x a quarta. Mas quem que é x a quarta? É a quarta vezes 1 menos z ao quadrado, tá bom? E esse a quarta eu coloco em evidência, que sai da raiz como a ao quadrado. Então eu já vou aqui, ó, colocar o ao quadrado fora, tá, da integral. E aqui vai ficar, então, 1 menos esse 1 menos z ao quadrado, elevado ao quadrado, né? Porque é raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado elevado à quarta potência. Vai ficar 1 menos z ao quadrado, tá bom? Muito bem, então t igual menos com esse menos vai ficar mais, raiz quadrada. Bom, eu já posso tirar algumas coisas, né, para fora da raiz, tirar da raiz. Então eu fico com raiz de 2 vezes L0 sobre A, né? Esse A cancela esse A ao quadrado, sobra um A embaixo. E aqui ficou raiz de M sobre K, né? Integral de 0 até Z vezes Z dz sobre raiz de 1 menos z quadrado vezes a raiz. Bem, pessoal, aqui nós temos que desenvolver, né, esse binômio, tá? Então, esse quadrado da diferença, né, de dois termos. Isso aqui fica 1 mais z à quarta menos 2z ao quadrado. E aí, a hora que eu faço 1 menos isso, 1 menos 1 fica 0, só sobra esse termo, que eu posso colocar o z ao quadrado em evidência, que sai da raiz como z, e aí ficou, então, z ao quadrado menos 2, tá bom? Perdão, a hora que eu fizer 1 menos isso, então fica 2 menos z ao quadrado, é o contrário, né? 2 menos z ao quadrado, porque é menos z à quarta mais 2z ao quadrado. O z ao quadrado eu coloquei em evidência, que sai da raiz como z, e dentro fica 2 menos z ao quadrado. Esse z cancela esse z, e aí, portanto, a minha integral, né, a minha fórmula, melhor dizendo, para o tempo t, eu já posso, inclusive, passar todo esse termo, essa constante multiplicativa, né, aqui junto com o tempo t, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Aqui, perdão, aqui o EA, né? Aqui o A já foi dividido por A ao quadrado, ficou A embaixo. E ali, então, vai ficar o seguinte, vai ficar A sobre L0, né? A sobre L0, raiz de 2 embaixo, raiz vamos ver aqui. Bom, antes disso, né, antes de fazer esse procedimento, olha, eu posso cancelar esta raiz de 2, tá? Porque aqui tem um 2, né? E eu posso colocar esse 2 em evidência, tá bom? Então, novamente, pessoal, a gente pode fazer mais uma pequena simplificação ainda, tá? Note que esse raiz de 2 menos z ao quadrado, eu posso escrever como 2 vezes, né, 1 menos meio
z ao quadrado, tá bom? Isso aqui, novamente, eu posso escrever como aquilo que a gente fez anteriormente, né? Que era raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, tá? Que é o nosso k, né? É aquele da integral elíptica. E essa raiz de 2, então cancela essa raiz de 2 aqui em cima, tá bom? E aí eu posso ainda escrever isso numa forma mais simplificada. Então é a vezes a sobre L0 é raiz de k sobre m. Todo esse termo eu passei dividindo, raiz quadrada de 2 cancelou, vezes t, e isso é igual à integral de 0 até z, em dz, sobre raiz de 1 menos z ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado. K ao quadrado, no caso, aqui seria, né, o fator raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vezes z ao quadrado. Tá bom? Ora, esta integral aqui, né, nada mais é do que a integral elíptica. Tá? Mas como assim, né? Porque essa integral não está na forma da integral elíptica que nós conhecemos, né? Integral em dθ sobre raiz de 1 menos k ao quadrado, seno ao quadrado de θ, né? Porque aqui eu tenho um produto de raízes, tá meio estranho, né, isso? Não, pessoal, na verdade é a mesma coisa. Essa forma aqui dessa integral elíptica de primeira espécie, ela é a forma de Legendre, tá? Está na forma de Legendre. Bem, essa integral, tá? De 0 até, vamos colocar aqui até x, digamos, né? Em dt, tá bom? dt sobre raiz. Então essa integral aqui está nessa forma, né? De 0 até um x, só vou mudar a letra aqui, tá ok? Vou chamar o z de x e o z aqui de t, né? Bom, pessoal, a rigor, né? Agora que eu me lembrei, aqui eu deveria estar chamando de um z', talvez chamar aqui de dz', né? Porque daí o limite superior ele não pode ficar, né, igual à variável do integrando, tá? Então aqui a rigor eu poderia, né, deveria estar chamando aqui de z', só para não ser igual à variável z, tá? Então aquilo ali está nessa forma, né? Raiz de 1 menos t ao quadrado vezes raiz de 1 menos k ao quadrado, né? T ao quadrado, tá bom? Bem, essa forma aqui, pessoal, está, né, também na forma de integral elíptica, tá ok? Por quê? Porque você pode fazer uma mudança de variável aqui, né? Você pode chamar, por exemplo, o t de seno de θ, né? Então vamos chamar aqui o t de seno de θ. Então o meu dt é cosseno θ dθ, né? Então muito bem. Para t igual a 0, o θ vai ser quanto? Né? Vai ser 0. Para t igual a x, né? O θ vai ser o arco seno de x, que é o próprio θ, tá? Então essa integral ela está na forma de 0 até θ, né? Em dt, que é cosseno θ dθ, sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, cuja raiz quadrada é cosseno, que já vai cancelar esse cosseno de cima, né? Vezes a raiz de 1 menos k ao quadrado vezes t ao quadrado, que é seno ao quadrado de θ. Está ou não está? Esta aqui não é ou não é a integral elíptica, pessoal? De 0 a θ, né? dθ sobre raiz de 1 menos k2
seno ao quadrado, de θ. Essa é a integral elíptica de primeiro tipo, tá bom? Porque ela tem essa função, né, racional, a raiz no embaixo, né, desse termo. Ela é incompleta porque ela vai de 0 até θ. Se fosse de 0 até π sobre 2, né, como é o caso da integral que eu já apaguei, ela seria completa. Mas, de fato, eu acabei de mostrar para você que esta integral aqui, né, ou esta aqui, é exatamente, né, a integral elíptica de primeiro tipo, tá bom? De primeira espécie, né? Muito bem, e agora aqui nós vamos então, para finalizar esse vídeo, vamos ver algumas noções básicas, né, de integrais elípticas, pessoal, e de funções elípticas de Jacobi, né, e não Jacobi, tá? No Brasil, geralmente as pessoas falam Jacobi, né, não é, a pronúncia correta é Jacobi, tá? Falar Jacobi é muito feio, né? Tá ok? Muito bem. Muito bem, meus queridos, então aqui nós temos uma integral elíptica, tá bom? Então eu vou chamar essa minha integral elíptica de U. Então o meu U é esse termo que está do lado esquerdo, né? O U, então, é a minha integral elíptica, que é representada na literatura por um F maiúsculo, tá? F acho que deve ser de first, né? First kind, tá? Primeiro tipo, né? De φ, tá bom? De φ e de K, né? E ela é, então, a integral, tá certo? É a integral de 0 a z, né? De 0 a z. Essa integral aqui, dz, sobre raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado vezes raiz de 1 menos k ao quadrado vezes z ao quadrado, tá? Essa, então, é a integral elíptica, tá bom? E o que a gente faz, pessoal? Então, nós vamos chamar de z, né? Nós vamos chamar de z o seno de φ, tá bom? Nós chamamos o seno de φ, de um outro parâmetro, φ, tá? De z, tá certo? Então, o que acontece, né? Esse U, ele é uma função, tá certo? De K e de φ. Então, esse termo que está no integrando, pessoal, né, nada mais é do que a derivada de U com respeito a φ, né? Seria o du dφ, tá certo? Que seria, então, 1 sobre a raiz, né, de 1 menos z ao quadrado vezes raiz de 1 menos k2 vezes z2, tá? E essa derivada du dφ, ela é positiva, tá bom? Ela é uma derivada positiva. E como é uma derivada positiva, para cada k, né? Vamos ver aqui se eu acho. Para cada k fixo, tá certo? Para cada k fixo existe a função inversa, né? Que é φ como sendo uma função de U, né? Que a gente chama de amplitude, a função amplitude. Então, φ é chamado de amplitude de U. Isso aí são nomes históricos na literatura, tá certo? Então, veja, né? A derivada de U com respeito a φ, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a derivada de U com respeito a φ, então é uma função, tá certo? Que U é uma função de φ, tá? E como isso aqui é positivo, para cada k existe a função inversa, que é φ como função de U, que é chamado de amplitude de U. E, pessoal, voltando para a minha variável original, que é z, tá certo? E depois, tendo z, eu tenho x, né? Mas
Voltando para quem que é a minha variável z? É o seno de φ, tá? Mas quem que é o φ? A amplitude de u. Então, que significa que o meu z é o seno da minha função amplitude de u. E isto, pessoal, seno da amplitude de u é o que nós chamamos na literatura de seno elíptico de u. Seno elíptico de u, tá? Isso é uma definição do seno elíptico, né? É uma relação, é um paralelo que a gente faz aí com as funções trigonométricas, né? O Gauss, tá? E o Niels Abel, né? Eles perceberam essa semelhança, porque as funções seno elíptico, cosseno elíptico são funções também periódicas, né? Que tem duplo período, tá? Entre -1 e +1, e elas são bastante similares às funções trigonométricas, tá bom? Muito bem. Então, existe, né, o seno elíptico de u, tá? Da mesma forma existe o cosseno elíptico de u. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas curiosidades, né, sobre essas funções elípticas, tá? Bem, essa expressão aqui do tempo, pessoal, eu não vou apagar, né, esta mudança de variável, tá? Aqui eu posso, não, aqui também eu não vou apagar. Aqui eu posso apagar isso aqui, né? Muito bem. Então existe o seno elíptico de u, tá bom? Ou seno elíptico de Jacobi, né? De Jacobi, né? Jacobi de u, tá certo? E esse K aqui, ele é chamado de módulo, tá bom, pessoal? Módulo, né? E existe também o cosseno elíptico, né? Que é o Cn de u. Sn, seno elíptico de u. Cn, cosseno elíptico de u. Que nada mais é do que o cosseno trigonométrico da função φ, que é a função amplitude de u, tá bom? Que é a função φ, né? É a função inversa desta função aqui, tá? Que é a derivada de u com respeito a φ. Existe também a função delta elíptico, né? Que a gente chama de dn ou simplesmente dn, tá? Isso aqui vem do latim, tá ok, pessoal? dn de u. Isso aqui é raiz de 1 menos k ao quadrado vezes o seno elíptico ao quadrado de u, tá bom? E existe também a tangente elíptica, né, de u, que é o seno elíptico de u dividido pelo cosseno elíptico de u, tá bom? Então são algumas curiosidades, né? Esse k é o módulo, né? Ele é um número que está entre 0 e 1, né? Como vocês têm percebido. Geralmente o nosso k aqui, para os nossos problemas em física, ele vale meio, tá bom? Ele vale metade, né? Ou 1 sobre raiz de 2, né? Ou raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Da mesma forma, nós também temos a identidade fundamental, né, para essas funções elípticas, seno elíptico ao quadrado de u mais cosseno elíptico ao quadrado de u, isso é igual a 1, tá bom? Da mesma forma, né, que nós temos na trigonometria, pessoal. Muito bem. E aí, agora, tendo esse conhecimento, nós podemos escrever uma expressão, né, teoricamente fechada para a posição x do meu oscilador, do meu sistema físico, tá bom? Então, note o seguinte, a fórmula, né, final que eu havia chegado é esta que aqui está. Então, eu estou falando para vocês, né, sumarizando. Essa integral aqui é uma integral elíptica, tá? De primeira espécie, né, é incompleta. Eu estou chamando ela de u, e eu estou falando que é uma função de φ e de k, tá? Quem que é φ? Φ é a função inversa de u de φ. Então é φ de u, que é chamado de amplitude, é só um nome, tá bom?
e eu estou chamando de Z o seno de φ. Isso significa que o Z é o seno da amplitude de U, que eu chamo de seno elíptico de U. Foi Jacobi, né, quem deu esses nomes, essas notações, essa terminologia. Seno elíptico, cosseno elíptico, etc. Né? Muito bem, então, pessoal, isso significa que o meu U, né, é este termo aqui, né? Então, o U é igual a A, que é a amplitude sobre L0, raiz de K sobre M vezes T, tá bom? E o meu K, que é o módulo, né, ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Ora, então quem que é o meu X? Finalmente, quem que é o meu X? Voltando aqui para a variável original X, que é a posição, né? Ela é igual, então, a A vezes a raiz quadrada de 1 menos Z ao quadrado. Mas quem que é Z ao quadrado? Z ao quadrado é seno ao quadrado de φ, tá? O φ é a amplitude de U, então seno da amplitude é o seno elíptico, então o Z é o seno elíptico ao quadrado de U. Mais 1 menos seno ao quadrado, seno elíptico ao quadrado de U, é o cosseno elíptico ao quadrado de U, cuja raiz é cosseno elíptico. Então isso aqui fica A, que multiplica o cosseno elíptico de U. E U é, então, dado por A sobre L0, raiz de K sobre M vezes T, pessoal. Está aí, então, a forma, né? Uma forma para a posição, né, X como função do tempo. Ela é expressa em termos de um cosseno elíptico, tá bom? É uma função elíptica que é definida, né, em termos aí de uma integral elíptica. Então, no fundo, não tem como escapar, né, pessoal? A integral elíptica não tem solução numérica, não tem solução analítica, ela só tem solução numérica. Mas só para a gente escrever numa forma aí, teoricamente fechada, né, para a posição. Bem, eu vou contar para vocês rapidamente, né, en passant, a história, né, um pouquinho da história das funções elípticas de Jacobi, tá bom? Então começa com um matemático, né, francês Legendre, que por cerca de 40 anos ele tem estudado essas integrais elípticas, que ele chamou na época dele em sua época de funções elípticas, tá? Ele estava interessado no problema de calcular o comprimento da elipse. Quando a gente vai calcular o comprimento, né, o comprimento de arco de uma elipse, nós nos deparamos com esse problema, uma integral que não tem solução analítica, que é a integral elíptica. Os livros de Legendre não tiveram muita repercussão, né, ele ficou bastante desapontado, e um pouco depois o matemático Gauss, tá certo? Por volta aí de 1800, foi o primeiro que inverteu a integral elíptica e numa função elíptica, que é o que nós fizemos, né, basicamente, grosso modo aqui, tá? Isso aí por volta de 1800. Mas ele não publicou, né, os resultados dele, tá certo? E a coisa começou a mudar com o matemático norueguês Niels Abel, tá? Que foi o primeiro, né, a sistematizar o estudo das funções elípticas, tá? E ele colocou, né, essas funções como funções analíticas de uma variável complexa, tá? E na mesma época, mais ou menos, de forma independente, o matemático Jacobi, né, que o pessoal geralmente chama de Jacobi, né, mas é Jacobi, ele teve uma disputa aí, uma rivalidade amigável, né, com o Abel, para ver qual dos dois chegava primeiro ao estudo completo dessas funções elípticas, né? Mas só que o Abel prematuramente teve tuberculose e morreu aos 26 anos de idade, tá? E aí é por isso então que o Jacobi publica o primeiro livro, o primeiro tratado sobre as funções elípticas, e é por isso que na literatura nós conhecemos essas integrais elípticas, essas funções elípticas como funções elípticas de Jacobi. Era isso por hoje, meus queridos. Eu agradeço a atenção e espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Abraços!